Olá, amigos, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no canal Lições de Amor, no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, para o estudo da obra O Homem Integral. Hoje, no capítulo 1, Fatores de Perturbação. Eu sou Patrícia Lins e já estou aqui com o meu nome de amigo Robson Cunha. Falei com a galera, Robson. Bom dia a todos. Renovo a minha gratidão, Patrícia, pelo convite. Mais um domingo que estamos juntos aqui com a proposta de reflexionarmos, né, sobre alguns pontos interessantes trazidos por Joana. Através de Joana, muitos de nós estamos tendo, né, a oportunidade de contactarmos com a nossa psique, né? E a gente aqui coloca de uma forma, né, Patrícia, acessível, né, traduzindo as contundências de Joana, mas são momentos oportunos que nos ajudam no autoconhecimento e, fundamentalmente, nos recursos que temos para dar termo às nossas expiações e provas. Belas palavras. Então, minha gente, deixa eu falar porque chegou cedinho. Maria José, que está aqui animada, porque hoje vai estudar. Muito bom dia, seja bem-vinda. A Dinilze também, muito bom dia. E Judete Carvalho, bom dia. Judete, seja bem-vinda. E aos poucos o pessoal vai chegando. Meus amigos, antes de começar, só reforçando, né, aquilo que a gente falou lá na introdução, nosso propósito aqui não é fazer nenhum curso teórico, formação de psicologia, nem psicanálise, né, nem fazer análise, intervenções ou psicoterapia de grupo, mas todos possam se sentir à vontade para enviar seus comentários, seus pensamentos, reflexões, questões. Pediríamos que, fugindo de dar detalhes muito pessoais, mas fiquem à vontade para expor as suas ideias, porque o objetivo, como Robson bem disse, é a gente fazer uma reflexão sobre o estudo do espírito e como que nós todos podemos, com Joana, aprender e trabalhar em prol do nosso amadurecimento psicológico e, portanto, espiritual. Então, antes que possamos começar, vamos fazer uma prece. Você gostaria de fazer, Robson, a prece inicial? Pois não, Patrícia. Um convite a nos desconectarmos das coisas do mundo por um momentinho, fechando os olhos, mas aqueles que preferirem deixá-los abertos é como se fechados estivessem. Olharmos para dentro, para encontrarmos o Deus que somos e que está em nós, e elevarmos ao alto os nossos pensamentos, pedindo autorização ao Divino Mestre, para que possamos falar o teu nome e em teu nome, pedindo também ou apelando à sua misericórdia de nos permitir intuir e inspirar, para que isso complemente e preencha as nossas vacâncias, as nossas carências, a nossa incompletude, com o propósito de auxiliarmos-nos à evolução, ao conhecimento de nós mesmos. Dá-nos a vossa paz, Senhor Jesus. Abre esses trabalhos, tocando o coração de cada um de nós, para que a tua palavra seja entendida, compreendida, e dando-nos a força necessária para que transformemos a tua palavra em ação, em comportamento, em gesto, atendendo à tua proposta. Que assim seja. Que assim seja. Então, minha gente, dá aqui bom dia também a Rose, seja bem-vinda, Rose. Um pouquinho antes de começar, foi interessante que Maria comentou sobre a atualidade do pensamento de Joana de Ângeles, né? Ao falar sobre um capítulo em que ela trata de fatores de perturbação, sobretudo sobre a guerra.
E enquanto lia, né, o capítulo, falar nisso, quem porventura ainda não leu, quiser consultar, na descrição desse vídeo a gente colocou o link para o livro online, a gente fica se questionando de onde mesmo que surge, né, esse ódio entre as nações. Será que é algo que já tem uma procedência macro, ou tem surgimento e ressonância no ímã da criatura humana? E ao pensar sobre isso, Joana, que sempre tem essa investigação sobre a psicogênese do sofrimento, ela ao mesmo tempo também adiciona a psicogênese à terapêutica, né? Então ela não é apenas, digamos assim, uma cientista da psique sob o ponto de vista de saber as causas, mas sabendo as causas, como lidarmos com isso. E aí ela nos convida também a mobilizar nossos recursos internos para lidar com esses fatores de perturbação. Ainda que sejam alheios a nós, eles nos influenciam. E aí eu recordava que lá na obra Gênesis, no capítulo 28, São Chegados os Tempos, Kardec aborda para a gente a existência, assim como Jesus fez no seu sermão escatológico, ele também diz que uma mudança como a que se planejava naquela época e que ainda está em andamento, uma transformação moral do homem e do planeta, não se daria sem um embate, sem uma luta de ideias. E que desse conflito, forçosamente seriam geradas perturbações. E a partir dessas perturbações, não seriam mais aqueles cataclismas do interior da Terra, né, catástrofes materiais, mas seriam as próprias entranhas da humanidade, nos dizeres de Kardec, que se mobilizariam com o objetivo da gente aprender a resolver os nossos conflitos e viver o amor de uma forma mais verdadeira. Eu acho interessante porque Joana, ao definir as guerras, utiliza um termo que é o truanesco, ou seja, uma coisa que beira ao ridículo, que é incongruente com o progresso intelectual já logrado pela humanidade. E ela é categórica ao nos relembrar que esse tipo de destruição não é aquela destruição renovadora, transformadora, que está lá em O Livro dos Espíritos, mas é uma destruição do outro que acaba repercutindo sobre a nossa própria destruição. Porque quem vence a guerra? Né? Todo mundo perde. Então, se o homem é aquele que dá sentido às suas conquistas, né, ele também precisa entender que perante essa destruição, mortes e traumas, talvez haja uma lição esquecida que ele ainda não conseguiu desenvolver e viver, que talvez esteja mais pautada no evangelho esquecido do que nas suas atitudes ainda muito belicosas, que invariavelmente todos nós ainda temos resquícios, trazemos, né? Nesse homem velho que ainda nos anima. Então, passando agora a palavra a Robson, suas considerações, Robson. Olha só, reforçando o que Patrícia ilumina, e o que traz Joana de Ângeles, tão truanesco, que em uma determinada guerra, homens armados sentiram a necessidade de dar uma pausa para um descanso coletivo. Mas, lógico, numa guerra, para eu descansar, é preciso que o meu inimigo descanse também. E assim fizeram, pasme, né? Alguém aparece com uma bola. Esses inimigos se juntaram, se misturaram, compuseram times, jogaram bola por 6 dias. Depois encerraram os jogos e foram lutar de novo. Tem alguma coisa mais truanesca do que a guerra no mundo? Agora, por que essa bola aparece e une as pessoas e fazem com que elas sorriam, se confraternizem e se abracem? Porque a essência humana é divina, é boa. A guerra é dos homens,
Mas aquele jogo de bola, aquela interrupção, aquela pausa, é do espírito, é da alma. E é que nem água, não adianta bloquear o seu trajeto. Não adianta conter a alma, não adianta conter a água do mesmo jeito. E não adianta conter o espírito, né? Joana de Ângeles, ela faz uma pontuação na sua obra para trazer os fatores de perturbação e associa isso à própria humanidade no seu ambiente externo, no coletivo. A influência do coletivo no indivíduo, no individual e, consequentemente, no espírito. E aí fica a pergunta, trazida nas entrelinhas, como é que eu me relaciono com essas coisas externas? Se a gente observar rotina, ansiedade, medo, solidão, liberdade, trazidos por Joana de Ângeles como fatores de perturbação, eles são resultantes da escolha que faço do padrão, do modelo de relacionamento que eu adotarei com as coisas do mundo. E é exatamente neste ponto em que nasce o sofrimento, os distúrbios, os transtornos e o suicídio. Então, assim, por que a nossa relação, ela, com as coisas do mundo, produz os fatores de perturbação? Porque me falta alguma coisa para sustentar essa relação, né? Falta me conhecer, falta saber os recursos que eu tenho, falta incorporar a ideia da imortalidade da alma, falta acreditar, muitas vezes falta ter fé. Eu não estou aqui com uma proposta reducionista de justificar que a falta de Deus, que a falta de fé é a razão para todos esses fatores de perturbação. Não. Agora, a falta de fé, primariamente em mim mesmo. Em mim mesmo, porque Deus fez a parte dele e me colocou aqui com os recursos, como nesse capítulo, Joana de Ângeles traz, e eu vou me permitir ler, porque são palavras tão sábias que eu não conseguiria, se não lesse, reproduzir. A vida humana é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição exige. É a minha falta de fé nisso. É a minha falta de fé em entender que Deus é perfeito e que se ele me mandou aqui com as responsabilidades, ele me deu os respectivos poderes para que essas responsabilidades fossem cumpridas. E na medida em que eu não reconheço isso em mim, não acredito que sou capaz, eu fragilizo, eu me torno um ser vulnerável. E aí, no embate com as situações da vida, eu já me coloco fragilizado. Eu não sei, Paty, se faz muito sentido, mas eu acredito que esses fatores de perturbação, eles são reveladores da forma com a qual eu me relaciono com as coisas da vida. Perfeito. E quando você falou da fé, eu acho que você foi muito feliz, Robson, em explicar o sentido, né, da não falta de Deus, porque a gente lembra das guerras santas, embora ela não faça menção diretamente a elas, em que por conta desse fanatismo, por conta de uma deturpação da religião, acabou-se dando voz a essa animalidade obscura, né? Ao passo também que eu também achei interessante você falar de que a relação com o outro, né, mostra como que a gente lida com esses fatores, porque esses fatores também estão no nosso interior. A gente falou
no nosso encontro passado sobre as ambiguidades presentes. Então, às vezes, a gente tem pouca fé em nós e também aliado a um grave desconhecimento, o que nos faz, por exemplo, nos achar mais merecedores do que os outros. E isso justificar, por exemplo, as guerras de poder e de domínio, né, que justificaram tantas dessas guerras. Então, acho que faz muito sentido. E assim, a gente pensando agora na atualidade dessas guerras, né? Porque a guerra, ela pode ser entendida não apenas como aqueles conflitos entre as nações armados, em que há ali uma disputa de supremacia e de conquista dos povos. Mas será que hoje a gente também não tem a presença das guerras enquanto um combate sem armas, visando salvaguardar os nossos próprios interesses materiais, ideológicos, né? Quando a gente olha, por exemplo, nas redes sociais, e muitas vezes questões que poderiam ser colocadas como a gente faz aqui essa live, né? Porque eu acredito que podem haver pontos, por exemplo, que haja uma discordância entre meu pensamento e o pensamento de Robson, mas como é um espaço compartilhado em que os dois têm voz, é possível um ouvir o outro, e eu acho isso tão interessante, né? Porque a gente se permite adentrar pela ótica do outro, se colocar sob um ponto de vista talvez não pensado, e a gente aprende. Será que as guerras intestinas que a gente vê, sobretudo no Brasil, por conta de tráfico de drogas, de lutas entre facções, né? A guerra invisível contra o vírus, né? De hackers, de terrorismo. Então, é interessante a gente pensar sobre essas coisas, porque, embora, graças a Deus, não existam países que tenham deflagrado guerra, não há uma terceira guerra mundial, como já houve as duas grandes guerras, a gente ainda tem esse conflito estabelecido e a nossa necessidade de aplacar esse cerco, né? De fazer com que a gente instaure, né, hasteie a bandeira branca e pense sobre as razões que levam ou que levaram essas nações a fazerem isso. E aí, só para citar alguns exemplos, é interessante porque Joana cita as motivações por trás das guerras que ela descreve. Então, por exemplo, quando ela fala da guerra franco-prussiana, que ela fala que havia uma briga de poder, né, entre a Prússia e a França-Alemanha. E essa época foi a época, inclusive, em que havia, né, aquele fervor da publicação da codificação kardeciana em Paris. Então é interessante a gente notar que nas guerras também há um díptico, né, uma diferença, um contraste muito presente. De um lado, duas grandes nações, aquela época e ainda hoje, brigando pelo poder, e a assistência da misericórdia divina através da revelação pelos imortais, nos dando a terceira revelação. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo palco, se a gente tomar Paris como referência. Então, isso é importante para reafirmar o que o Robson disse, que a escolha é nossa. É a gente quem decide a que voz a gente vai dar mais valor, se à humilhação do outro e ao desejo de vingança, ou se ao amor, ao perdão. E os efeitos, a gente já sabe, né? Nem precisa revisitar muito a história para saber que os efeitos da guerra não se restringem a elas. Por mais longa que uma guerra seja, os efeitos sempre se desdobram muito além, repercutem na imagem, na economia, na tecnologia, né, na polarização que a gente ainda vê presente nos países, no ódio que gera mais ódio e que só é vencido pelo amor. E aí eu fico me perguntando, o que falta ainda para que a gente possa se render a essa proposta, né? Porque é tão difícil e muito mais fácil deflagrar guerra. Esse ponto é muito interessante, Patrícia, porque você também traz nas suas palavras uma coisa que precisamos observar, que é o poder, né? Razão das guerras. O poder, razão das guerras todas, né?
inclusive as minhas próprias guerras. Porque eu vou extremar aqui para ajudar na compreensão. Tínhamos uma relação de trabalho de empregador e empregado, hoje nós temos uma pejotização, onde o indivíduo é sócio de si mesmo, né? E pela falsa ideia de que terei qualidade de vida e liberdade, eu vou parar de brigar, né, com o meu patrão, na defesa dos meus interesses, mas eu me percebo brigando comigo mesmo, exigindo de mim o máximo que muitas vezes eu não posso dar e que produzo, por conta disso, os fatores de perturbação trazidos por Joana de Ângeles. Mas a gente precisa também entender, porque a evolução precisa disso, de que o poder é um polo do humano, né? Então, agora, a patologia está quando nos prendemos a ele. E simplesmente a gente passa aí para as academias para ser o mais belo, né? Porque ter a beleza, a Paulinha, é símbolo de poder. Na medida em que serei admirado, serei eleito diante de muitos que serão rejeitados. Eu terei o poder de atrair olhares, atenções, né? Relacionamentos. E a partir também do poder aquisitivo, eu compro até as pessoas, eu compro as amizades, eu compro os atalhos, eu compro um lugar na frente da fila sem precisar acordar nas madrugadas. E veja que o poder alimenta o que hoje se traz como a sociedade do espetáculo. Observe, pelas mídias sociais, e Joana de Ângeles não fala esse termo, mas ela traz isso, né? Eu construo em mim uma imagem poderosa e escondo da sociedade o eu frágil, fraco, humano, incompleto, imperfeito, feio, sombrio, né? Rústico, bruto. E me mostro, para que isso, né? Para trazer para mim um poder que eu não tenho, mas é o poder que impera nas relações do mundo. Potências, hoje alguns estudiosos arriscam dizer que estamos salvos da Terceira Guerra, porque o avanço tecnológico é de tal envergadura que a Terceira Guerra se resume a um botão. Mas quem haverá de apertar esse botão, porquanto também morrerá, né? Então, assim, tudo em busca do poder, nações já poderosas, que poderiam, como nas entrelinhas de Joana atrás, olhar para o humano, assistir, ajudar no processo de complementação daquilo que aquele ser não tem para evoluir, porque essas nações já têm o poder de ter recursos, né? Mas a escolha do sujeito que representa o poder das nações não é cristão, não é humano, não está olhando na perspectiva espiritual, né? Então, observe que o poder é a razão, né? E aí a gente traz aqui, eu pelo menos, a proposta de visitarmos isso em nós, entende? Nas minhas relações, como é que está esse polo de poder? Porque só olhando para isso com coragem, com seriedade, é que eu posso modificar, transformar, burilar, entende? Então, assim, é o poder que está entre as guerras, até mesmo dentro de casa, quando o filho pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Mas por que sim? Porque eu sou seu pai. Simples assim, né? Então, veja que é o poder que nos coloca, né?
afastados do outro, afastados do viver, afastados da evolução, porque nos apegamos a ele. Nos apegamos a ele. E olha só, é uma coisa que não é positiva, apegar-se a alguma coisa, muito menos ao poder. E quando alguém apegado ao poder perde o poder, é cerceado desse poder, ele vai deprimir, né? Ele vai para o fundo do poço, ele não se relaciona bem sem a capa, né? Seria isso mais ou menos, Patrícia? Muito bom. Quando você falou sobre a sociedade do espetáculo, Robson, eu fiquei pensando que, assim, a gente encontra tantas formas de montar essa vida perfeita, né? Por um lado, eu penso assim, se a gente pudesse encontrar algo de positivo nisso, seria experimentar uma forma de viver que talvez eu ainda não me dê o direito de fazer na vida real, e que eu possa criar uma fantasia primeiro, para depois, testando isso, aplicar na minha vida prática. Mas o que a gente vê é que esse movimento é muito raro. Aí a gente cria avatares, né? Cria aqueles perfis da família, da propaganda de margarina, né? Da vida bem-sucedida, nos iates, nada contra os iates e nada contra a riqueza, mas é como se nós fôssemos, né, aquilo ou quiséssemos ser apenas aquilo. Né? E é esse movimento que é pernicioso, esse tipo de apego, como se a nossa fortaleza estivesse aí. Maria cita um trecho de Joana, quando ela fala do armistício, né, que foi essa trégua que existiu em várias guerras, e ela diz, o armistício assinado em nome da paz fomentou a Segunda Guerra. É interessante a gente pensar sobre isso. Robson até falou um pouco disso no início, né? Do jogo de futebol entre esses espaços de pegarem armas para atacar, né, uns contra os outros, porque após a humilhação profunda, né, a França entrou na Primeira Guerra contra a Alemanha e, movida por um desejo de vingança, foi crescendo o corpo do nacionalismo radical alemão, que a gente viu eclodir na Segunda Guerra como os horrores do Holocausto. Então, mais uma vez, o poder presente, né? Aquela intenção de fazer de uma raça predileta, de uma raça ariana, de uma raça perfeita, a sustentação de todo o edifício da supremacia de uma pessoa como representante de um grupo. E aí a gente pensa sobre a responsabilidade compartilhada, porque às vezes a gente também tende a fazer um movimento, entre aspas, assim, de sacrificar aquele que foi símbolo da guerra deflagrada. E há uma responsabilidade real, porque ele, ou essa pessoa, é representante dessa nação. Quase sempre foram chefes de Estado. Porém, por trás daquela pessoa, né, daquele símbolo, quase um símbolo totêmico, há também um grupo de pessoas nas quais a ação desta criatura encontra ressonância. Então, será que as guerras deflagradas foram culpa de um homem, né, ou de dois homens em polos distintos da guerra? Ou será que essa devastação só foi alastrada porque esses homens maliciosos, inescrupulosos, encontraram também em nós, criaturas humanas, tendências destrutivas? E aí a gente vê que a dor, o sofrimento, a fome, por quem esteve presente ou ausente na guerra, deveria despertar na humanidade, enquanto entidade coletiva, esse desejo de se voltar àquilo que realmente é importante. Mas tanto isso não foi verdade, ou pelo menos não se deu de forma completa, que a gente viu um suceder de várias guerras, uma após a outra. E agora, no século XXI? Será que a gente ainda encontra rescaldos, traços dessas trevas, né? Dessas sombras, como o Robson até explicou no nosso encontro passado, que jazem em nós, que fazem parte do nosso ser
e que não serão extirpadas à base da violência, mas que precisam aos poucos ser integradas, ser, digamos assim, acolhidas, identificadas, olhadas e trabalhadas, quando a gente vê, por exemplo, segregação ou discriminação racial. Será que isso também não é uma manifestação dessa coisa truanesca que a gente ainda carrega? Luta de classes, miséria econômica, abandono social, a indiferença pela ordem, a anarquia, ainda hoje, né? Aqueles que tentam defender valores éticos, valorização da vida, né? Defesa da vida, por exemplo, defesa da vida do feto, que é a gente, no olhar espírita, um espírito reencarnante no corpo em formação. Será que a gente, no século XXI, com tanta informação e discernimento, ainda precisaria lutar para defender esses valores, esses conceitos? A intolerância que a gente vê, e ao lado de tudo isso, a profunda desilusão. Então parece que a questão não é apenas de sofrer, porque o sofrimento existe, ele é constante na existência humana, mas talvez haja uma falta de se perguntar pelo sentido. Qual o sentido desse sofrimento? E a importância da filosofia, principalmente sobre isso, né? Para que a gente possa se questionar, não apenas pela nossa origem, mas por que a gente passa por certas situações. Como que a gente pode aurir da nossa vida, mesmo que seja uma vida indesejada, uma vida que não nos traz felicidade, quais recursos a gente pode ativar para torná-la com um bem-estar melhor possível. Porque esses fatores de perturbação nos convocam para uma tomada de decisão. E ficar em cima do muro já é decidir, não fazer. Às vezes a gente acha que esse impasse é um tempo extra que a gente ganha para poder postergar a nossa decisão. Mas o tempo está correndo. E a gente não sabe quanto tempo mais nós teremos, pelo menos nessa reencarnação. Então a hora de decidir é agora. Se a gente fica do lado dos pacificadores ou do lado daqueles que insuflam ainda mais o ódio e a violência. Né, Robson? Exatamente por aí, Patrícia. Essa escolha, ela passa também pela relação que eu tenho com essas situações, se passiva ou se ativa, né? Joana traz uma coisa interessante e que faz toda a diferença na vida de cada um de nós. E que aprendemos, por incrível que pareça, na escola, né? Lembra do verbo na voz passiva e na voz ativa? Hoje a gente vê que, em termos evolutivos, faz toda a diferença, né? Eu vou pegar o gancho aqui no que Joana diz, que ela diz assim: a terrível ânsia de ser amado, olha a passividade aí, e não de conquistar o amor e amar. Então veja, olha a voz passiva e olha a voz ativa. Como é que eu me coloco no mundo? Eu estou na plateia assistindo o espetáculo? Ou eu sou ator e estou no palco? Entro em cena e atuo. Talvez seja a primeira reflexão, porque a plateia, no segundo mundo de expiação e provas, não é o nosso lugar, porquanto a gente precisa de atuar na vida para viver as experiências, porque só através dela nós burilamos o espírito. Robson, então no mundo divino, já lá no último, é o momento da gente ficar na plateia? Não, também não. Porque puros, aí nós vamos ser naturalmente impulsionados a trabalhar no bem. Eu não quero desestimular ninguém, mas eu acho que vocês já perceberam aí
que a proposta é trabalhar, 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 sair da passividade e nos tornarmos ser ativos, né? Porque a ociosidade, ela também produz fatores de perturbação. Se eu não me implico nas situações da vida, a vida me atropela. Eu não estou aproveitando essa oportunidade reencarnatória. Eu não tenho nada contra o autor da célebre frase, deixa a vida me levar. Nada contra, né? Porque são escolhas. Mas assim, e muitas vezes nós somos tentados, né? A gente às vezes se pega cansado, é do humano, né? Pô, nós sabe de uma, quero mais nada não, aí fica ali naquela morosidade, mas vem o anjo da guarda que precisa trabalhar, né? E a gente tem que dar emprego a ele, né? E mostrar e dar estímulos a ele, porque quando ele nos futuca, a gente precisa entrar em atividade para que ele fique conosco, estimulado. Poxa, eu falo, esse cara me obedece. Beleza. Então, assim, é essa atividade e a não passividade que é evolutiva. E eu preciso me implicar com as coisas da vida, me implicar, não é perder a minha capacidade de me indignar, mas me implicar. E as coisas da vida precisam dizer alguma coisa para mim, né? A Joana traz a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a liberdade. O que eu faço com a minha liberdade? Ah, eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Eu pergunto para alguém assim, ó, o que é liberdade para você, Robson? Eu te confesso, liberdade para mim, sabe o que é? É sentar no banco, defronte do pôr do sol, lendo um livro. Ok, perfeito. Tá, e o mundo, né? E o mundo, o que é que você faz da sua liberdade para o mundo? Essa liberdade é sua, é uma liberdade individual, é para você. Eu quero saber o que é que você faz da sua liberdade para o mundo, entende? Então, é essa liberdade com essa perspectiva que deixa de ser fator de perturbação. O que é perturbação para a Joana? É aquela que perturba a ordem, é aquela que nos tira do equilíbrio, né? Então, observe que não é fator de adoecimento, muito embora produza esse efeito se não sairmos da passividade para a atividade. Mas o fator de perturbação é aquilo que nos balança. E o que é que eu faço com essa sacudida que o mundo me dá? Eu me aquieto, sabe? Eu deixo a turbulência passar, ou eu reflito sobre ela, reflexiono e construo alternativas, soluções, né? Caminhos. Eu dialogo, compreendo, ou eu me lamento, né? A rotina. Eu não entro num avião se eu não tiver conhecimento de que todas as rotinas foram cumpridas. Veja que tudo na vida tem a sua polaridade, né? Mas tem o polo negativo da rotina, que é a passividade. A gente cai de novo na voz passiva, né? Eu fico naquela mesmice, né? Como já diz um poeta, trancado no apartamento esperando a morte chegar, com um sorriso no rosto, esperando a morte chegar. Então, essa rotina não é criadora, não cria um novo eu. E eu preciso me recriar, né? Se eu estou aqui para evoluir, eu preciso me recriar, eu preciso criar um novo eu a cada instante. E somente em atividade eu me recrio. Mas, Robson, o que é se recriar? É entender que eu cheguei aqui num grau evolutivo, tenho muito que aprender para colocar todas as minhas verdades até então assimiladas sob questão, né? Para que eu reveja e me faça novo. Robson, como novo com cabelos brancos? Pois é a pergunta de Nicodemos, né? Então, assim, o espírito é sempre renovável e atualizável. E o corpo desgasta realmente. Joana traz isso aqui, né? Chegamos numa determinada fase nós temos a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, vamos para a envelhecência, né?
que é a fase talvez derradeira. E ali a gente só tem resíduos fisiológicos, e mesmo com esses resíduos fisiológicos, a gente se recria. Porque a ausência de respostas fisiológicas por conta da envelhecência me coloca mais em contato com o espírito do que a plenitude da atividade do corpo, quando também para fins evolutivos eu vou para o fútil, eu vou para aquilo que é dito como prazer da carne. E Joana, nesse capítulo, ela traz a oportunidade de revermos a rotina, o que é a rotina, como está a minha rotina, como é que está o meu dia, como é que está o meu cotidiano. Ah, eu vou trabalhar, aí eu volto do trabalho, aí eu vou no centro, aí eu volto, aí eu durmo, aí eu acordo, vou trabalhar, aí eu volto, vou no centro, aí eu durmo. Percebe? Onde é que está o novo eu aí? Onde é que está o meu eu recriado? Se eu entro nessa rotina. Alguns colocam aí, também por razões que Joana traz, o uso do álcool, né? Nessa rotina. Eu vou para o trabalho, aí eu volto do trabalho cansado, sabe de uma, eu vou tomar uma para relaxar, e depois, percebe? Cadê o novo eu? Reencarnação, evolução, transformação, um pouco melhor a cada dia, cadê esse melhor? Olha, sem ter que, sem neurose, não vamos construir aqui mais nenhuma neurose, além das todas tantas que nós já temos, não é essa a proposta. Mas a gente precisa entender que é bom nos recriarmos. É bom nos recriarmos. Então, uma rotina criativa que inclua um livro, que inclua uma visita a um orfanato, que inclua uma visita a um asilo, sabe? Que inclua o exercício de olhar para o outro que me faz o mal e sorrir respeitosamente, não é ironicamente, nem assintosamente, mas fazer aquilo que eu não venho fazendo, e com a perspectiva do bom, buscando em mim o polo da bondade, e não o polo da maldade que ainda tenho, como Paulo muito bem em Atos dos Apóstolos evidenciou isso. Medo está associado à ansiedade. A ansiedade, se a gente for simplificar, é a sensação de não ter o controle, ponto. A ansiedade futuro. Pois é, sobre o futuro, eu hoje, no presente, tenho a sensação de que não tenho controle sobre ele. Quem serei, comerei, vestirei, beberei, serei, terei. Não é assim? Não sei. Não sei. Agora, se terei, se não terei, se beberei, comerei, sim, porque Deus é Pai, não dá pedra, né? Mas assim, e alimenta os lírios e os pássaros. Mas assim, serei, terei, não me importa. Não me importa, porque eu estou aqui para ter ou não ter. Se o ter for bom para a minha evolução, terei, com toda certeza. Se o não ter for bom para a minha evolução, não terei, com toda certeza. E se confio no Pai que é perfeito, eu não tenho que ficar, sabe? Lá no futuro. Eu tenho que vir por aqui agora, uma instância só, aqui agora. É aquele ponto de interseção, né? Do local com a temporalidade, entende? O medo está associado à ansiedade, alimenta e nutre a ansiedade, porquanto se eu sinto não ter o controle, eu fico no estado de medo. E tem uma resposta neurohormonal aí, né? Toxinas, cortisol, adrenalina, epinefrina e por aí vai, né? Solidão e solitude. A solidão é um efeito perturbador, é um fator de perturbação. Mas o que é solidão? Solidão é aquela, digamos, é o estar só imposto. Impostos por diversas razões. Vamos tirar aqui a contingência, né? Mas, assim, imposto por mim mesmo, muitas vezes, porque a minha autoestima está em baixa, eu me imponho a solidão, porque não tenho coragem, ou seja, tenho medo
de me oferecer aos outros, de me mostrar aos outros. Porque a minha autopercepção está abalada e eu não sei se eu correspondo ao que o outro espera que eu seja. Olha só, a gente vive isso, né? E esse diálogo, esse conflito está permanentemente nas nossas cabeças. Aí eu me imponho à solidão, porque me entendo frágil ou não correspondente às expectativas do outro, ou não confio em mim, né? E solitude é aquela parte evolutiva que todos nós precisamos, né? Aquela em que eu me visito, aquela em que eu converso comigo, aquela em que eu pauso para contemplar, aquela que eu pauso para me rever e pauso para me recriar e saber os caminhos pelos quais eu preciso, né, seguir para essa criação. E Joana, ela fala uma coisa sobre essa solitude aqui, quando ela fala do silêncio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz, e a consequente, né? Esse consequente é meu, paz interior, né? Porque para evoluir, eu preciso ir lá para fora, para o campo de provas, me relacionar com as pessoas, fazer a troca, e eu também preciso voltar para mim para conversar comigo mesmo. Rotina, ansiedade, medo, solidão, liberdade são fatores de perturbação que Joana nos propõe visitar esses conceitos e olhar como esses conceitos estão em mim, né? Que estão alimentando o padrão de respostas, que é o conjunto de comportamento, atitudes, gestos que eu estou usando para me relacionar. Relacionamento não é só com as pessoas. Relacionamento é com tudo na vida. Relacionamento é com... Eu gosto de um grafite de madeira da ponta longa. Sou muito apegado a isso. Ai daquele que tentar levar, né, sutilmente. É como eu me relaciono com os objetos, é como eu me relaciono com os fenômenos da vida, é como eu me relaciono com as dores pelas quais eu passo, minhas enfermidades, minhas dificuldades, né? É como eu me relaciono com o aspecto da rotina, como eu me relaciono com o medo, com a coragem, entende? E esse é o convite que Joana nos faz. Faz sentido, Patrícia? Sim, com o passar dos próximos capítulos, a gente vai esmiuçar cada um desses itens que Robson trouxe aqui, né? O capítulo 2 da obra, por exemplo, vai falar sobre rotina, capítulo 3 ansiedade, e por diante, aí a gente vai conseguir esmiuçar isso com mais detença. Lilian manda uma pergunta, porque a gente, nesse capítulo 1, falou sobre os fatores de perturbação e as guerras. Ela pergunta assim: a ambição pelo poder, pelo domínio presente no homem em desenvolvimento, não é uma vontade de ser Deus, ser um governador do orbe, através da imposição, do medo e não através do amor? Uma vez que governar pelo amor e pela sabedoria é um caminho evolutivo. Você quer comentar, Robson, a pergunta dela? É essa que está na tela. A Sim, ambição pelo poder, pelo domínio presente no homem, em desenvolvimento, não é uma vontade de ser Deus, ser um governador do orbe através da imposição, do medo, e não através do amor? Essa pergunta, Lilian, ela é perfeita. Vamos observar o seguinte e trazer aqui Jesus como modelo e guia. Emmanuel, ele diz numa passagem do Consolador, psicografado por Chico Xavier, que os processos em Jesus foram findados. Ponto. Ele não teria mais nenhum processo, né, para passar. E o que é que Emmanuel diz com isso? Os processos pelos quais passamos nas sucessivas encarnações têm o propósito de nos permitir integrar os polos, bondade e maldade,
masculino e feminino, acho que a gente até já comentou isso aqui. Jesus não precisa passar, porque ele já é um ser integral. Integral, integrado. Como chamamos, Robson, esse ser integral, integrado? Né? Nós chamamos de alteridade, o resultado da integração dos nossos polos, luz e sombra, né? Bondade e maldade, sagrado e profano. O processo evolutivo, ele vai nos dando condições nos ambientes, né? E com esse construto que Joana de Ângeles trouxe nesse capítulo e que a gente leu aqui um pouquinho atrás, todos os fatores necessários para essa integração dos nossos polos, que é a alteridade. E nós estamos ainda, Lilian, presos no polo do poder. Presos no polo do poder. E é exatamente esses conflitos. Eu não vou usar conflito, não, porque conflito também tem uma coisa boa. E é natural, né? Todo relacionamento tem que ter um conflito, né? Porquanto são singularidades que se encontram com histórias, com pensamentos e verdades diferentes. Mas, assim, essas guerras que Joana se refere aqui são exatamente fruto da não alteridade. Não alteridade. Não alteridade. Então, se esses governantes não estão no patamar da alteridade, eles estão em um polo. Eles estão em um polo qualquer. E prevalentemente no polo do poder, no polo do patriarcado, né? E é do homem preso no polo do poder ser Deus. E como tal, mandar matar e deixar morrer. E deixar viver. Entende? Agora, isso aqui a gente precisa encarar com naturalidade e como um ponto da história do desenvolvimento humano e espiritual e do desenvolvimento social. Joana traz esse conjunto de guerras aqui, mas a gente precisa também lembrar que a ONU, ela é a expressão da evolução da sociedade. Ela é resultado da evolução do coletivo, porque foram mais as guerras e foram muito mais as mortes, né? Até o ponto em que, evoluindo, e olha a beleza, para evoluir eu tenho que olhar para trás e ver as besteiras que eu fiz. A humanidade olhou para trás e viu matanças, hecatombes, as catástrofes, né? Os frutos do Holocausto. Para. Aí a humanidade se reúne, vamos organizar, né, um grupo de pessoas de bom coração, com boas intenções, Organização das Nações Unidas, representadas por essas pessoas de bom coração, para ver se a gente faz alguma coisa para nos colocarmos entre, né, aqueles que guerreiam, aqueles que se mantêm no polo. Porque, veja, quando duas nações estão no polo do poder, tem o quê? Guerra, tem conflito no polo negativo, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas o propósito é trazer uma reflexão sobre isso, né? E trazer isso para nós. Porque não é só nos governantes, não. E a gente, nos governantes, tem Deus acima de tudo, né? Já leram Brasil, Pátria do Evangelho? Como é, Patrícia? Me lembre. Está aqui na minha frente. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Certo? Então tem Deus ali na coordenação, tem Jesus governador. Então vamos olhar para nós, né? Nesse polo do poder, nesse ponto do poder, aonde é que eu me encontro? No extremo ou eu estou no caminho do meio? Porque o propósito é sair desses extremos. Então, mais do que olhar, né, para o outro, é lógico que a gente precisa olhar para compreender o contexto, porque o contexto se explica, e está aí, Lilian traz um dos componentes da explicação do contexto mundial.
mas eu preciso também olhar para mim como eu estou me relacionando com o poder. Eu, particularmente, não acredito que seja apenas uma vontade de ser Deus, mas acho que há uma grande ignorância em relação à procedência de nós mesmos, né? Porque a forma como a gente se comporta perante as injustiças, a miséria, a riqueza, a pobreza, as desigualdades e a intolerância, muitas vezes reflete como a gente encara a nossa natureza. E se a gente tem condição de perceber que o outro, que é nosso semelhante, e aí entra o conceito de alteridade que Robson trouxe, é um igual perante mim, ou se de algum modo eu me acho superior e o outro inferior. Então, particularmente acredito que esses fatores de perturbação que Joana nos aponta nas guerras são reflexos internos. Então, eles nascem como fatores de perturbação no interior das criaturas, que passam, sim, pela vontade, né, de ter a sua opinião prevalecida, de ter as suas ideias como verdades absolutas, mas não se detém. Acho que a causalidade não é tão simples assim, mas muito complexa, intricada, que passa por esse desconhecimento que somos seres imortais, que estamos em busca dessa integração, né, de que Joana sempre nos convida. E é interessante porque nesse capítulo, Fatores de Perturbação, ela nos chama à escolha e responsabilidade individual. Individual primeiro, para com a nossa própria existência e para com a forma como a gente vai se conduzir no mundo, a reação emocional que a gente vai ter, cultural, religiosa, psicológica. É interessante ela falar de reação religiosa, porque esse tema da religião foi e ainda é, desde muitos séculos, muito conturbada, né, muito truncada. A gente entende a religião, e ainda hoje muitos assim entendem, sob o ponto de vista dogmático, ritualístico, sem entender como uma profunda identificação, né, com Deus, com este ser magnânimo que nos doou a vida. E o quanto que a religião pode servir mesmo como ancoradouro ético, né, e moral para todas as nossas decisões. E essa pergunta dela também me fez lembrar sobre o capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Numa das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o fato de nós sermos filhos, herdeiros, implica necessariamente num trabalho construtivo como co-criadores em plano menor. Então, Joana aponta o homem como o investimento da criação para a renovação do mundo. Mas, não raro, nós nos comportamos como agentes de perversidade, de fragilização, de polarização e de disputa, entre elas de poder. Então, ela nos chama para que a gente possa buscar esses valores íntimos, né? Possa encontrar aquilo que a gente tem dentro de nós, seja calcado na nossa fé, na nossa esperança, nos nossos sonhos, que a gente enfrente os nossos monstros internos, as nossas sombras, e que a gente triunfe sobre nós mesmos. No sermão escatológico, Mateus capítulo 24, Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. E aí ele nos adverte que levantar-se-ia nação contra nação, reino contra reino, que dentro das famílias haveriam assassinatos, perseguições. Eu fico imaginando a cara dos apóstolos quando Jesus disse isso. Que ele disse, tudo isso será o princípio das dores. E aí ele falou, vão te perseguir, vão vos matar, mas perseverai até o fim, porque por conta do crescimento da iniquidade, e aí traduzido de outro modo, por conta desses deflagradores de guerra ainda terem ressonância no interior das criaturas humanas,
a caridade de muitos se esfriará. E aí, trazendo para a nossa vida, não é bem isso que a gente vê? Às vezes a gente vê cenas de fanatismo, de falta de lucidez, de insensatez por parte de representantes do povo. E nós vemos algumas pessoas, né, algumas coletividades, alguns grupos do povo querendo e aceitando ser teleguiados. Não obstante a inteligência, não obstante a consciência e a capacidade de refletir. Então, a escolha é ou não é nossa? Né? Como dissemos no início, a mesma época de efervescência de guerras que Joana fala da segunda metade, né, do século XIX, também foi a efervescência do fenômeno das mesas girantes. Será que todos se portaram, por exemplo, como Kardec, que foram olhar aquele fenômeno não como uma mera distração, como eram os saraus, né? Uma reunião para dar risada, para, enfim, ser um pretexto de encontrar os amigos, mas com esse olhar científico, tentando investigar as causas por trás, né? Será que perante essas ocorrências que a gente tem, perturbadoras, a gente se coloca como os pacificadores ou se coloca como aqueles que alimentam esse tipo de cenas? O Espírito Emmanuel dá exemplos práticos para a gente de como ser um pacificador. Primeiro, pacificar os nossos próprios conflitos internos. Antes de se posicionar sobre qualquer teor, reflexionar se é o momento certo, se o nosso posicionamento vai ser apenas por vaidade, porque a gente quer ser conhecido pela verdade que a gente ostenta, ou se a gente está querendo convencer o outro, mais uma vez o poder aí implícito, ou se as nossas palavras podem servir para gerar alguma reflexão. Porque ainda que o que a gente tenha a dizer seja produtivo, será que é o momento? Porque tem pessoas que ainda não estão em condições de ouvir o bom conselho. E a gente também precisa perceber essas sutilezas que fazem parte da convivência, que fazem parte do relacionamento, para que a gente, a pretexto de pacificar, não esteja aumentando a dor e o sofrimento do outro. Lembre o quanto que Jesus, o tempo inteiro, dosou a verdade. Calou-se em momentos quando outras pessoas achavam que ele deveria elucidar. Mas os seus não ditos e não feitos também correspondem com esta mansuetude, com essa pacificidade, com esse ensinamento que para nós é tão caro e que venceu esses mais de 2000 anos que nós temos, né, da revelação do Evangelho, e continua ainda hoje válido e consistente para nossas vidas. Então, para vencer esses fatores de perturbação, de fato, a gente não pode fugir daquilo que já é o lema do nosso espiritismo: caridade, solidariedade, apoio mútuo, consolação, reestruturação, reflexão íntima, porque às vezes a gente vê certas invencionices no mundo, como se fosse se reinventar, né? Que Robson falou, mas o reinventar é no sentido interno, né? No sentido de renovação de propósitos, de reavaliação da nossa conduta, para que a gente não se coloque como agente de perturbação. Então, meus amigos, acho que é mais ou menos isso. Robson, fique à vontade para fazer mais algum comentário, meu amigo. Então, Patrícia, o melhor que podemos fazer pela humanidade, o melhor que podemos fazer pelo outro, é trabalhar em nós mesmos. Como diz minha filha, a saída é para dentro. Eu vou me permitir fazer uma metáfora aqui para que a gente olhe para a sociedade, para o contexto em que nos encontramos, para o modelo político, econômico, de uma forma não resignada passivamente, mas compreensiva, porque, primeiramente, eu não digo que nós adquirimos conhecimentos, nós adquirimos informações,
juntamos com as que já temos, com a experiência que tivemos na vida, e produzimos o nosso conhecimento. Então, se a gente pegar, assim, uma fotografia, vamos ser muito simples, de Salvador, numa época primeira da sua colonização. Um espaço verde imenso, poucas construções e edificações, uma zona urbana concentrada num determinado ponto. A gente pega a mesma Salvador agora e tira uma fotografia e vê que é totalmente diferente. Aqueles espaços verdes e vazios, eles foram preenchidos ao longo de uma perspectiva histórica de acordo com o grau evolutivo do sujeito que tinha o poder de alterar e de transformar. O que eu quero dizer? Se aquele sujeito é um pouco mais espiritualmente desenvolvido, foram aqueles que trouxeram teatro, foram aqueles que trouxeram edificações culturais, foram aqueles que estimularam a visita a esses locais, né? Então, outras edificações, outras construções foram feitas por outros sujeitos no seu grau evolutivo. Ninguém está certo nem errado. Né? E Joana, nesse ponto, fatores de perturbação, ela mostra com clareza, meu irmãozinho, lembra, imortalidade, o horizonte da sua existência é ampliado. Calma. Porque assim, se tivermos pressa, se incorporarmos a ideia de que temos que construir em nós uma cidade instantânea, rápida, né, completa e perfeita, a gente vai entrar num outro fator de perturbação. E enquanto fator de perturbação que nos abala, não tem jeito, perturbados, nos distanciamos da evolução. Então, se eu puder dizer alguma coisa assim, uma fala que a gente muitas vezes ouve, ou que já ouviu alguém ouvir, assim, você promete, promete, promete que nunca mais vai fazer isso, mas não cumpre, está fazendo novamente. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Se tiver alguma coisa errada, é na promessa que fiz de não fazer mais aquela besteira. Se eu puder prometer alguma coisa, a promessa seria assim, olha, tenha paciência, eu não vou mais fazer isso com você. Agora, eu não sei quando, eu não sei em que reencarnação, mas uma coisa é certa, eu estou me trabalhando para não fazer mais essa maldade. Tenha paciência que você um dia, em algum momento, né, do processo evolutivo, se beneficiará desse eu que está em constante transformação. Então, na medida em que a gente promete que não fará mais o mal, nós estamos escondendo o mal que está em nós e que eu preciso enxergá-lo. E muitas vezes enxergo através do outro. Então, assim, calma, né? Paciência. Não é rotinizar passivamente o uso do nosso tempo, não. É rotinizar ativamente, agregando sempre novos valores. Mas calma, tranquilidade, serenidade, porque o processo evolutivo está aí. E o santo que somos está logo depois da última curva, né? Basta ter fé em Deus e nos permitir ser guiados pelo Divino Mestre, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, e ter paciência e indulgência com a gente mesmo, que a gente chega. É isso, Pátia. É isso. Eu acho que essa sinceridade, ela é crucial, né? Para que a gente possa seguir em frente e ser cada vez melhor. É bem verdade que nem todos que, infelizmente, ainda se debatem, como a gente tem discutido, com os seus próprios fatores conflituosos, têm, primeiro, essa percepção e, segundo, esse desejo de mudança real. Mas ainda nesses, esse desejo de mudança chegará, né? É uma questão de fé.
um trecho de Joana nesse capítulo, e que eu acho que sintetiza bem a ideia, é: buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo. É a razão de sua existência corporal no momento. Então já é trabalho suficiente para essa reencarnação e para as próximas que advirão, porque é bem verdade que provavelmente nós não conseguiremos vencer, né, todos os nossos desafios de pronto. Então, meus amigos, gratidão pela presença de todos, pela participação, né, que Jesus nos abençoe e nos inspire, e vamos então orar para agradecer. Divino Mestre Senhor, nós te agradecemos pela vossa presença, não apenas nas mensagens que foram aqui ventiladas, mas pela vossa presença nas nossas vidas. Nós temos a real certeza de que sem ela, muito provavelmente estaríamos mais perdidos e nos seria mais difícil o caminho de renovação dos nossos propósitos e de resolução dos nossos conflitos. Não obstante, Senhor, nós te pedimos com humildade. Permanece ao nosso lado, nos influenciando, nos intuindo para o bem, a fim de que nós recobremos o ânimo e a força de vontade, quantas vezes sejam necessárias para seguirmos em frente. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, minha gente, um bom domingo a todos e até a próxima, se Deus quiser.